O céu de Nova Esperança tinha o tom acinzentado de uma cidade esquecida. A praça central, outrora o coração vibrante da comunidade, agora era um espaço abandonado, tomado por grafites e pelos sons metálicos de motos barulhentas. Lucas, de mãos nos bolsos, caminhava devagar pelas calçadas quebradas, tentando ignorar os olhares atentos dos garotos que se reuniam nos cantos sombreados. A morte de seu irmão mais velho, Daniel, ainda pairava como um espectro. As velas e flores amontoadas na esquina onde tudo aconteceu lembravam Lucas de que ele carregava, aos olhos da gangue, um legado não cumprido. Daniel era respeitado, um líder nato, diziam, mas pagou caro por viver nesse mundo. Lucas, chamou Tonhão, surgindo com sua postura imponente e um sorriso perigoso. Ele era o líder da gangue Os Caveiras, que controlava aquele lado da cidade. Precisamos conversar. Lucas parou hesitante. Tonhão aproximou-se, colocando uma mão pesada sobre seu ombro. Seu irmão deixou um buraco que ninguém mais pode preencher. Tá na hora de você assumir seu lugar, moleque. Você é sangue dele. Lucas engoliu seco, mas conseguiu responder. Eu não sou como o Daniel. Você tem razão, ainda não é, respondeu Tonhão, o tom carregado de ameaça. Mas pode ser, e vai ser. Lucas afastou-se, os ombros tensos e o coração acelerado. Ele sabia que a conversa não acabava ali. Quando chegou à pequena casa onde morava com a mãe, Dona Carmen, encontrou-a sentada na varanda, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eles te pegaram hoje? Perguntou ela sem rodeios. Só falaram comigo, respondeu Lucas, jogando-se na cadeira de plástico ao lado dela. Dona Carmen suspirou. Você precisa se manter longe deles, Lucas. Não posso perder você também. Ele assentiu, mas as palavras dela não dissipavam a pressão crescente que sentia. Mais tarde, enquanto o sol se escondia no horizonte e a noite trazia um silêncio inquietante, Lucas encontrou-se caminhando em direção à igreja local. Não planejava entrar, mas a música suave que escapava pelas portas abertas o fez parar. Era um coral, liderado por uma jovem que parecia tão cheia de luz quanto a escuridão ao redor da cidade. Sara, com sua voz clara, entoava um hino enquanto o grupo de fiéis a seguia. Lucas encostou-se à parede externa da igreja, ouvindo sem se deixar ser visto. O som parecia um bálsamo, mesmo que ele não quisesse admitir. Enquanto Sara terminava, ela olhou para a porta e notou Lucas. Ele desviou o olhar, mas antes que pudesse se afastar, ela o alcançou. Lucas, certo? Ele parou surpreso. Como você sabe meu nome? Todo mundo sabe quem você é, disse ela com um sorriso gentil. E quem seu irmão era? Lucas não sabia como responder. Sara continuou. Você devia entrar, sabe? Pode ser bom ouvir algo diferente do que essas ruas têm para dizer. Lucas balançou a cabeça, forçando um sorriso sem graça. Talvez outro dia. Eu estarei aqui quando você decidir que esse dia chegou, respondeu ela, antes de voltar para a igreja. Lucas ficou parado por alguns segundos, sentindo o peso de suas escolhas e o eco das palavras de Sara. Ele sabia que algo precisava mudar, mas não tinha certeza de como começar. Na manhã seguinte, o sol mal tocava o chão de Nova Esperança quando Lucas saiu de casa. Ele evitava as ruas principais, onde os membros da gangue costumavam se reunir, mas parecia impossível escapar completamente de suas sombras. As palavras de Tonhão ecoavam em sua mente, junto com o olhar de Sara, que insistia em uma luz que ele mal podia enxergar. Naquela noite, algo o puxou novamente para a igreja. Não era a fé, mas a curiosidade. Ou talvez a promessa de um espaço onde ele pudesse respirar sem sentir o peso do mundo em suas costas. Desta vez, Lucas decidiu entrar, escolhendo um banco no fundo, longe do foco de atenção. Sara estava lá, organizando um grupo de jovens, distribuindo cadernos e livros de hinos. Quando ela o viu, não escondeu a surpresa, mas também não fez alarde. Apenas sorriu e continuou com suas atividades. Lucas observou enquanto Sara falava com os jovens, a voz calma e segura.
Ela não era muito mais velha do que ele, mas parecia carregar uma força que Lucas não conseguia explicar. Ele se perguntou como alguém podia parecer tão inabalável em uma cidade que parecia devorar sonhos. Depois que a reunião terminou, Sarah se aproximou de Lucas. "Fico feliz que tenha vindo", disse ela, sentando-se ao lado dele. "Não sei o que estou fazendo aqui", confessou Lucas, olhando para suas mãos. "Talvez esteja procurando algo que você nem sabia que precisava", respondeu Sarah. Lucas não sabia como responder. Ele não acreditava em milagres ou em salvação. Tudo o que sabia era que a realidade que o cercava parecia um ciclo sem fim. "Eu não sou como essas pessoas", ele disse finalmente, gesticulando para o restante dos jovens que ainda estavam na igreja. "Você é exatamente como elas", Sarah disse com firmeza. "Todos aqui estão tentando encontrar seu caminho, Lucas. Ninguém é perfeito. Mas estar aqui é um começo." Antes que ele pudesse responder, Sarah se levantou. "Pense nisso, e se precisar, eu estou aqui." Naquela noite, enquanto Lucas voltava para casa, as palavras de Sarah ecoaram em sua mente. Mas qualquer sentimento de paz desapareceu quando viu Miguel, seu melhor amigo de infância, esperando por ele na esquina de sua rua. "Miguel", disse Lucas, surpreso. "Precisamos conversar", respondeu Miguel, acendendo um cigarro com mãos que tremiam. Os dois caminharam juntos até o campo de futebol abandonado, onde costumavam jogar quando crianças. Miguel parecia inquieto, olhando ao redor como se temesse ser seguido. "Tonhão quer saber onde você está metendo a cabeça", disse Miguel. "Tá indo na igreja agora? Tá pensando que é melhor do que a gente?" Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. "Não é isso, Miguel. Só tô tentando entender as coisas." Miguel riu, mas o som era seco e amargo. "Entender? O que tem para entender, Lucas? Ou você tá com a gente, ou tá contra a gente. Não tem meio termo." Lucas não respondeu. Ele sabia que não conseguiria convencer Miguel. Pelo menos, não agora. Nos dias seguintes, Lucas continuou frequentando a igreja. Ele nunca participava diretamente, mas sentava-se ao fundo, observando e ouvindo. A cada encontro, sentia-se mais dividido. A pressão de Tonhão aumentava, e Miguel ficava cada vez mais distante. Em uma das noites, enquanto voltava da igreja, Tonhão o interceptou novamente. Desta vez, não havia sorrisos. "Você tá brincando com fogo, moleque", disse Tonhão, a voz baixa, mas cheia de ameaça. "Se você não decidir logo de que lado tá, eu decido por você." Lucas sabia que o ultimato era sério. O medo o acompanhou até em casa, onde encontrou sua mãe esperando por ele. "Você tá bem?" perguntou Dona Carmen ao notar sua expressão abatida. Lucas hesitou antes de responder. "Não sei mais o que fazer, mãe." Dona Carmen suspirou, sentando-se ao lado dele. Seu irmão também achava que tinha que carregar o peso do mundo sozinho. "Não cometa o mesmo erro." As palavras dela o deixaram pensativo. Mas Lucas sabia que precisava de algo mais concreto do que conselhos. E por mais estranho que parecesse, ele começou a se perguntar se Sarah não tinha razão ao dizer que a igreja podia ser um refúgio. Os dias passavam como um borrão, cada um trazendo mais tensão do que o anterior. Lucas continuava dividido entre as expectativas de Tonhão e as palavras encorajadoras de Sarah. A pressão atingiu um ponto insuportável quando Miguel apareceu em sua casa na noite de sexta-feira, batendo na porta com urgência. "Você tem que vir comigo agora", disse Miguel, quase sem fôlego. "O que está acontecendo?" perguntou Lucas alarmado. "Tonhão quer testar você. É hoje. Ou você vai, ou..." Miguel parou, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. Não havia uma alternativa segura. Relutante, Lucas seguiu Miguel até o armazém abandonado na periferia da cidade, onde os membros da gangue costumavam se reunir. As luzes piscavam, e o cheiro de fumaça e óleo queimado impregnava o ar. Tonhão o aguardava, com um sorriso frio e olhos calculistas. "Bom ver que você ainda tem algum senso de lealdade", disse Tonhão, entregando-lhe uma arma. Lucas hesitou, olhando para o objeto pesado em suas mãos.
O que você quer que eu faça? Tá na hora de provar que você tá com a gente, respondeu Tonhão, apontando para um carro que estava estacionado a alguns metros de distância. Aquele ali pertence a um dos nossos inimigos. Quero que você acabe com ele. Lucas sentiu o peso da arma aumentar. Não era apenas o carro, era o ato, o símbolo de sua aceitação na gangue, algo que ele sabia que não poderia reverter. Eu não posso fazer isso, disse ele finalmente, devolvendo a arma. O silêncio que se seguiu foi cortante. Tonhão estreitou os olhos, e Miguel olhou para Lucas com uma mistura de surpresa e desespero. Você tem certeza? Perguntou Tonhão, a voz baixa e cheia de ameaça. Lucas respirou fundo. Tenho. Tonhão deu um passo à frente, o rosto a poucos centímetros do de Lucas. Se você não é útil pra gente, então é melhor desaparecer. A ameaça ficou clara. Lucas saiu do armazém sentindo o peso de sua escolha, mas também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, ele havia tomado uma decisão que parecia certa, mesmo que perigosa. Naquela noite, ele encontrou Sara novamente. Ela estava na igreja, como sempre, organizando materiais para um evento comunitário. Lucas entrou e, pela primeira vez, sentou-se mais próximo ao altar. Eu não sei o que fazer agora, disse ele quando Sara se aproximou. Ela sentou-se ao lado dele, o olhar cheio de compreensão. Você deu um passo difícil, Lucas. Mas às vezes, os passos mais difíceis são os que nos levam na direção certa. Lucas balançou a cabeça. Isso não muda nada. Eles não vão simplesmente me deixar ir embora. Então talvez seja hora de buscar uma saída maior, disse Sara com cuidado. Lucas olhou para ela confuso. O que você quer dizer? Já pensou em deixar a cidade? Perguntou ela. Começar de novo, longe de tudo isso? A ideia parecia impossível, mas ao mesmo tempo era tentadora. Lucas lembrou-se de uma conversa antiga com seu irmão sobre o alistamento militar. Na época, Daniel havia considerado essa possibilidade como uma forma de escapar, mas nunca teve a chance de seguir em frente. Mais tarde, em casa, Lucas encontrou a mãe acordada, costurando a luz de uma lâmpada fraca. Ele hesitou antes de falar, mas sabia que precisava da opinião dela. Mãe, já pensou em eu sair daqui? Perguntou. Dona Carmen levantou os olhos, surpresa. Sair? Para onde? Talvez... O exército, disse ele, testando a reação dela. Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Eu só quero que você esteja seguro, Lucas. Se você acha que isso é o melhor para você, então vá. Mas vá com o coração em paz. No dia seguinte, Lucas foi ao centro de recrutamento militar. A sala estava cheia de jovens como ele, cada um com seus próprios motivos para estar ali. Alguns buscavam aventuras, outros queriam escapar, mas todos pareciam carregar alguma esperança. Quando chegou a sua vez de preencher os formulários, Lucas sentiu uma onda de nervosismo. Ele estava realmente pronto para deixar tudo para trás? Antes que pudesse hesitar, lembrou-se do olhar de Tonhão, da violência que o consumia, e das palavras de Sara sobre recomeços. Ele assinou o documento. Naquela noite voltou para a igreja. Encontrou Sara no mesmo lugar de sempre, e dessa vez ela parecia saber o que ele tinha feito antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Você tomou sua decisão? Perguntou ela com um leve sorriso. Tomei, respondeu Lucas. Vou embora. Sara assentiu, o sorriso crescendo. Isso é coragem, Lucas. Não é fugir. É escolher lutar de outra maneira. Ele ainda sentia o peso do futuro, mas ao mesmo tempo uma centelha de esperança começava a nascer. O dia em que Lucas deixou Nova Esperança chegou rápido demais. A despedida com Dona Carmen foi silenciosa, marcada por um longo abraço. Miguel não apareceu, e Tonhão permaneceu como uma sombra que Lucas decidiu deixar para trás. A única presença que trouxe conforto foi Sara, que lhe entregou uma pequena Bíblia com uma dedicatória simples. A coragem é guiada pela luz. O ônibus que o levou ao centro de treinamento cruzava paisagens desconhecidas, como se cada quilômetro o afastasse não apenas da cidade, mas de quem ele havia sido até aquele momento.
Lucas não sabia o que esperar, mas sentia que precisava dessa mudança. O primeiro dia no centro de treinamento foi um choque. Os gritos dos instrutores ecoavam. A rotina era brutal e cada recruta parecia estar em constante teste. Lucas sentiu-se perdido, mas ao mesmo tempo desafiado. "Você aí, novato, nome?" gritou o sargento Oliveira, parando bem na frente de Lucas. "Lucas Almeida, senhor", respondeu ele, tentando manter a postura. "Vamos ver se você aguenta, Almeida", disse o sargento com um sorriso sarcástico. "Aqui não tem moleza." As primeiras semanas foram um teste de fogo. Os exercícios extenuantes deixavam Lucas exausto, mas ele se surpreendia com a resistência que encontrava dentro de si. O que o mantinha em pé não era apenas a disciplina imposta, mas algo mais profundo, a necessidade de provar para si mesmo que podia ser mais do que Nova Esperança havia moldado. Durante uma sessão de corrida pela lama, Lucas formou um vínculo inesperado com Marcos, um recruta de São Paulo. "Você também está aqui fugindo de alguma coisa?" perguntou Marcos, enquanto ambos ajudavam um terceiro recruta a sair de um buraco. "Algo assim", respondeu Lucas, sem entrar em detalhes. Marcos riu. "Acho que todo mundo aqui tá, mas talvez seja disso que a gente precisava, né?" Essa camaradagem cresceu à medida que os desafios se intensificavam. Pela primeira vez, Lucas sentiu que fazia parte de algo maior, algo que exigia trabalho em equipe e confiança mútua. Uma das noites mais marcantes foi quando o capelão militar organizou uma breve reunião para os recrutas. Lucas hesitou em participar, mas, ao entrar na pequena capela improvisada, sentiu uma paz semelhante à que experimentava na igreja de Sara. "Eu sei que muitos de vocês vieram aqui em busca de respostas ou tentando fugir de algo", disse o capelão, um homem de voz serena e olhos cheios de compreensão. "Mas talvez o que vocês encontrem aqui não seja fuga, e sim um reencontro consigo mesmos." As palavras ressoaram em Lucas. Ele lembrou-se de Sara, de suas conversas e da esperança que ela sempre depositava nele. Após a reunião, Lucas abordou o capelão. "Como você sabe se está fazendo as escolhas certas?" "Você não sabe", respondeu o capelão com um leve sorriso. "Mas a fé não é sobre certezas, é sobre seguir adiante, mesmo na dúvida, confiando que existe um propósito maior." Lucas passou a carregar aquelas palavras como um mantra, usando-as para superar os dias mais difíceis. Uma semana antes da formatura do treinamento básico, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era Miguel. "Lucas, tô encrencado", disse Miguel, a voz tensa. "O que aconteceu?" perguntou Lucas, já sentindo o coração acelerar. "Tonhão quer que eu faça algo grande. Não sei se consigo, cara, não sei o que fazer." Lucas fechou os olhos, sentindo um turbilhão de emoções. Ele havia saído de Nova Esperança para fugir exatamente desse tipo de situação, mas não podia ignorar o pedido de ajuda de Miguel. "Miguel, você tem que sair daí", disse Lucas. "Não tem outra saída." "Eu não sou você, Lucas. Não tenho outra opção. Só precisava falar com alguém antes de..." Miguel não completou a frase, mas a linha ficou em silêncio antes de se desconectar. A ligação deixou Lucas perturbado. Ele não conseguiu dormir naquela noite, a mente dividida entre o novo caminho que estava trilhando e as sombras que ainda puxavam suas raízes de volta. Na manhã seguinte, durante uma simulação de combate, o sargento Oliveira percebeu a distração de Lucas. "Almeida, sua cabeça está onde?" gritou o sargento, tirando Lucas de seus pensamentos. "Desculpe, senhor. Estou aqui", respondeu ele, tentando se concentrar. Mas a verdade era que Lucas sabia que não estava completamente ali. Algo dentro dele dizia que ele precisava resolver as pendências que havia deixado para trás. Na noite anterior à cerimônia de formatura, Lucas tomou uma decisão. Ele sabia que não poderia seguir em frente sem tentar ajudar Miguel, mesmo que isso significasse revisitar o mundo do qual havia tentado escapar. Antes de partir, ele foi até a capela novamente.
Sentou-se em silêncio por longos minutos, deixando o peso de sua escolha afundar em seu peito. Senhor, murmurou ele, as mãos trêmulas. Se isso for um erro, me mostre. Mas, se for o certo, me dê força para fazer o que precisa ser feito. Ao sair da capela, Lucas sentiu um misto de medo e determinação. Ele sabia que o próximo passo seria crucial, não apenas para Miguel, mas para sua própria jornada. A viagem de volta para Nova Esperança foi uma jornada pesada, cada quilômetro trazendo memórias de um passado que Lucas achava ter deixado para trás. Ele sabia que Tonhão não o receberia de braços abertos, e a situação de Miguel era um enigma perigoso que ele não podia ignorar. Assim que chegou à cidade, Lucas percebeu como tudo parecia diferente, embora nada houvesse realmente mudado. As mesmas ruas escuras, as mesmas pessoas tentando sobreviver, mas ele se sentia um estranho ali, como se já não pertencesse mais àquele lugar. Miguel estava esperando por ele no campo de futebol abandonado. Seus olhos mostravam cansaço e desespero, mas também alívio ao ver Lucas. Cara, achei que você não ia vir, disse Miguel com um sorriso nervoso. Eu quase não vim, respondeu Lucas direto. Mas não podia deixar você sozinho nessa. Miguel suspirou, passando a mão pelo cabelo. Tonhão está planejando algo grande. Ele quer que eu lidere um ataque contra um grupo rival. Disse que se eu não fizer, minha família vai pagar o preço. Lucas sentiu o peso das palavras de Miguel. Ele entendia o medo, mas também sabia que ceder à pressão só perpetuaria o ciclo de violência. Você não precisa fazer isso, disse Lucas firme. A gente pode encontrar outra saída. Outra saída? Como? Eles têm tudo sob controle, Lucas. Não tem como fugir disso. Antes que pudessem continuar, Tonhão e alguns membros da gangue apareceram, suas sombras ameaçadoras avançando sobre o campo. Olha só quem voltou, disse Tonhão, o tom carregado de sarcasmo. O soldado que acha que é melhor do que a gente. Lucas manteve a postura, embora o medo estivesse presente em cada fibra de seu corpo. Deixa o Miguel fora disso, Tonhão. Ele não quer fazer parte do seu plano. E quem diz que ele tem escolha? Retrucou Tonhão, aproximando-se de Lucas. E você, Lucas? Veio para dar uma de herói. Não acha que já fugiu demais? O confronto escalou rapidamente. Tonhão tentou intimidar Lucas, mas ele se manteve firme, recusando-se a recuar. A tensão no ar era quase palpável, e Miguel olhava de um para outro, claramente dividido. Se você quer tanto resolver as coisas, então resolvemos agora, disse Tonhão, tirando uma arma da cintura e colocando-a na mão de Lucas. Você quer salvar seu amigo? Prove que é leal a ele. Atire em mim. Lucas olhou para a arma, sentindo o peso físico e simbólico daquilo. Ele sabia que Tonhão estava tentando forçá-lo a se comprometer com a violência, mas essa era uma linha que ele não estava disposto a cruzar. Não vou fazer isso, disse Lucas, jogando a arma no chão. Então você é tão covarde quanto eu pensei, respondeu Tonhão com um sorriso cruel. Antes que a situação pudesse se deteriorar ainda mais, o som de sirenes ecoou à distância. Alguém havia alertado a polícia. Os membros da gangue se dispersaram rapidamente, mas Tonhão permaneceu, encarando Lucas com um olhar cheio de ódio. Isso não acabou, disse ele antes de desaparecer na escuridão. Lucas respirou fundo, sentindo o alívio momentâneo de estar fora de perigo, mas sabendo que aquilo era apenas o começo. Miguel olhou para ele, os olhos cheios de gratidão e culpa. Cara, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Lucas. Mas você precisa decidir o que quer para sua vida, Miguel. Porque isso que a gente viveu hoje não é vida. Os dois se separaram após aquela noite. Lucas sabia que Miguel precisaria de tempo para processar tudo, mas sentiu que havia plantado uma semente de esperança no amigo. Ao voltar para casa, Lucas encontrou Sara esperando por ele na varanda. Ela sabia que ele havia voltado, mas não perguntou nada diretamente. Você fez o que precisava ser feito? Perguntou ela, com o tom tranquilo de quem já sabia a resposta. Lucas assentiu.
Acho que sim. Mas ainda não acabou. Sara sorriu levemente. Às vezes, só começar já é uma vitória. Lucas passou a noite refletindo sobre as escolhas que havia feito. Ele sabia que havia enfrentado Tonhão sem recorrer à violência, mas também sabia que a sombra da gangue ainda pairava sobre Nova Esperança. Ele não podia mudar o passado, mas talvez pudesse ajudar a construir um futuro diferente. O amanhecer trouxe consigo uma calma estranha, como se a cidade estivesse esperando por algo. Lucas sabia que sua decisão de enfrentar Tonhão sem recorrer à violência era apenas o começo e que a luta para realmente mudar sua vida e ajudar Miguel ainda estava longe de terminar. Ao sair de casa naquela manhã, encontrou Sara novamente, desta vez em frente à igreja. Ela estava organizando um grupo de jovens para uma atividade comunitária, mas ao vê-lo, interrompeu o que estava fazendo e foi ao seu encontro. "Lucas, como você está?" perguntou ela, com um olhar preocupado. "Estou tentando entender tudo isso", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. "Mas sinto que pela primeira vez fiz algo certo." Sara assentiu, sorrindo. "Esse é o primeiro passo. Mas você sabe que o certo nem sempre é o mais fácil." Lucas concordou em silêncio. Ele sabia que a ameaça de Tonhão ainda pairava sobre ele e Miguel, mas algo dentro dele dizia que recuar agora não era uma opção. Enquanto os dois conversavam, Miguel apareceu. Ele parecia mais calmo do que na noite anterior, mas o peso do que havia acontecido ainda estava evidente em seu rosto. "Preciso falar com vocês", disse ele, desviando o olhar para Sara, como se estivesse envergonhado. "Estamos ouvindo", respondeu Lucas, incentivando-o. Miguel respirou fundo antes de continuar. "Eu não quero mais fazer parte disso, do que Tonhão faz, das gangues, mas não sei como sair." Sara colocou a mão no ombro de Miguel. "O primeiro passo é admitir que você quer mudar, e o próximo é pedir ajuda." Miguel olhou para Lucas, os olhos cheios de esperança e medo. "Você acha que ainda tem jeito para mim? Se teve para mim, tem para você também", respondeu Lucas com sinceridade. Juntos, eles decidiram que Miguel buscaria refúgio na igreja, onde Sara e os outros poderiam protegê-lo e orientá-lo. Mas isso significava enfrentar a ira de Tonhão, que certamente não deixaria Miguel sair impune. Naquela noite, enquanto ajudava Miguel a se instalar na igreja, Lucas começou a traçar um plano. Ele sabia que precisava proteger o amigo e, ao mesmo tempo, impedir que Tonhão continuasse a controlar Nova Esperança com violência e medo. "Você vai até ele?" perguntou Miguel, preocupado. "Eu vou", respondeu Lucas, "mas não vou sozinho." Sara, que estava ouvindo a conversa, interveio. "Lucas, isso é perigoso. Tonhão não vai ouvir razão." "Eu sei", disse Lucas com um olhar decidido, "mas eu não posso mais ficar parado. Preciso mostrar para ele que existe outro caminho. Se ele não ouvir, pelo menos vou ter feito minha parte." Sara relutou, mas sabia que Lucas não mudaria de ideia. "Então vamos orar por isso, para que você tenha força e sabedoria." No dia seguinte, Lucas encontrou Tonhão no armazém onde a gangue costumava se reunir. O lugar estava mais sombrio do que nunca, com o cheiro de óleo e fumaça impregnando o ar. Tonhão estava cercado por seus homens, mas parecia mais irritado do que intimidante. "Você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo?" disse Tonhão, o olhar cheio de desdém. "Não vim para brigar, Tonhão", respondeu Lucas, mantendo a voz firme. "Vim para conversar." "Conversar?" Tonhão riu, mas o som era vazio. "Você acha que tem algo para me dizer que eu já não saiba? Você acha que está no controle, mas não está", disse Lucas. "Tudo o que você construiu é baseado em medo, mas medo não é poder de verdade." Os membros da gangue ao redor de Tonhão começaram a olhar entre si, como se as palavras de Lucas estivessem plantando uma dúvida que nenhum deles ousava admitir. "E o que você sugere?" perguntou Tonhão, o tom cheio de sarcasmo. "Que você pare com isso, antes que seja tarde demais", disse Lucas, dando um passo à frente.
Tonhão ficou em silêncio por um momento, o olhar avaliando Lucas com cuidado. Mas, antes que pudesse responder, o som de sirenes cortou o ar. A polícia chegou ao local, cercando o armazém rapidamente. Alguém havia alertado as autoridades sobre as atividades de Tonhão e o cerco estava armado. Os membros da gangue entraram em pânico, dispersando-se enquanto os policiais invadiam o espaço. Tonhão tentou resistir, mas acabou sendo levado pelas autoridades. Lucas observou tudo de longe, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que Tonhão tinha feito suas escolhas, mas parte dele ainda lamentava por alguém que havia se perdido no mesmo ciclo que ele estava tentando quebrar. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a trabalhar com Sara em projetos da igreja, ajudando outros jovens a encontrar alternativas para suas vidas. A influência de Tonhão desapareceu aos poucos e Nova Esperança começou a sentir os primeiros sinais de mudança. Lucas, por sua vez, sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele decidiu voltar para o exército, mas com uma nova perspectiva. Não era mais apenas uma fuga, mas uma oportunidade de se tornar alguém capaz de fazer a diferença. Na noite antes de sua partida, ele foi até a igreja pela última vez. Encontrou Sara organizando mais um evento para a comunidade, mas desta vez ela parecia diferente, como se já soubesse o que ele queria dizer. "Você vai voltar, não vai?" perguntou ela, com um sorriso triste. "Vou, mas não agora", respondeu Lucas. "Ainda tenho muito o que aprender antes de poder ajudar de verdade." Sara assentiu, entregando-lhe novamente a Bíblia que havia dado antes. "Lembre-se, a luz sempre encontra aqueles que a buscam." Lucas sorriu, guardando o presente com cuidado. "Obrigado por nunca desistir de mim." E assim, com o coração mais leve e a mente mais clara, Lucas partiu novamente. Desta vez, ele não estava fugindo, mas construindo o caminho para um futuro melhor, tanto para ele quanto para a Nova Esperança.